ao vivo com o debate entre os candidatos ao governo de Mato Grosso, realizado pela TV Centro-América. Esta é a oportunidade que você, eleitor, tem para conhecer melhor as propostas dos candidatos e assim definir o seu voto no dia 5 de outubro. E neste segundo bloco, seguimos novamente a mesma dinâmica, com perguntas de temas livres e determinados. Começamos com as perguntas de temas livres, onde os candidatos escolhem os assuntos que querem debater entre si. E quem abre este bloco é o candidato Lúdio Cabral, do PT, reforçando que o sorteio da ordem de quem pergunta foi feito numa reunião realizada anteriormente. Candidato, para quem vai a sua pergunta? Bom, eu já perguntei para o Tax, para a Janete, agora para o José Roberto. Pois não, só tem 30 segundos. José Roberto, o combate à corrupção não pode ser só discurso. Quais as propostas concretas que você tem para o combate à corrupção? 1 minuto e meio, candidato. Combate à corrupção é uma questão que temos que enfrentar seriamente. Coisas que vêm se arrastando. Os governos não vêm dando ali a devida atenção a esse tema. Vem se drenando recurso do contribuinte descaradamente. Recurso vem sendo levado aí, como diz, na mão grande e nada se faz. Das nossas propostas de fato, fazer ali, temos que tomar medidas para estancar essas políticas que vêm, essas formas de desvio do recurso do contribuinte. Temos que, nós não temos compromisso com empresas, com grandes empreiteiras, porque que essas empreiteiras é uma grande porta de contribuição, onde entra seus financiadores de campanha e depois vem cobrando essa conta pesada da população, que paga essa conta. Mas a grande coisa de se fazer é o chamado controle interno. Temos que promover um forte controle interno na questão como forma de combate à corrupção. Não podemos deixar que essas questões fiquem em carga até as questões policiais, mas sim pelo governo. Desculpe, candidato. 1 minuto para sua réplica. Bom, primeiro, fortalecer os instrumentos de controle social, de participação popular sobre os rumos do Estado. As conferências e os conselhos de política pública, onde a população tem assento paritário para fiscalizar a execução de todas as políticas públicas. Fortalecer as ouvidorias setoriais para serem um canal de comunicação e de denúncia permanente por parte da população. Fortalecer os instrumentos de controle interno do Estado. A Auditoria Geral do Estado será transformada em Controladoria Geral do Estado, porque além de auditar aquilo que já foi feito, ela tem que fazer o trabalho de prevenção e o trabalho de qualificação das equipes, monitoramento de todas as ações do Estado. Qualificar os servidores de carreira que trabalham com aquisição, com as compras governamentais, fortalecer e dar autonomia à delegacia fazendária para fazer investigação de denúncias de corrupção, estabelecer uma relação de independência e de autonomia com os órgãos de controle externo. Obrigada, candidato. 1 minuto para sua tréplica. A questão de combate, desses combates de controle interno, entendemos também que uma coisa que vem elevando a corrupção é a questão dos chamados cabos eleitorais, pessoas sem compromisso com a coisa pública que vem sendo colocado nas administrações. Da nossa proposta como combate à corrupção é a questão também da nomeação. Temos que fazer a nomeação de pessoas que têm um compromisso com o trabalho, pessoas concursadas que devem estar à frente desse chamado cargos em comissões, e não para atender cabos eleitorais. A coisa que vem ocorrendo é que se coloque aqueles cabos eleitorais, pessoas que trabalharam na campanha dos candidatos, e depois além de não ter competência para estar ali no trabalho, não tem compromisso com a coisa pública, e daí facilita a corrupção. Uma das nossas formas de combate à corrupção é justamente essa questão, de fazer a nomeação desses cargos em comissão. Obrigada, candidato. Desculpe. Quem pergunta agora é a candidata Janete Riva. Para quem vai sua pergunta? Tema livre? Sim. É o candidato Pedro Tax. Pois não, a senhora tem 30 segundos. Candidato, os índices de desenvolvimento humano,
mede a qualidade de vida dos cidadãos. Em Mato Grosso, os municípios com maior IDH é Cuiabá, porém está na 92 no ranking nacional dos municípios brasileiros. Por que o IDH dos municípios de Mato Grosso não se destaca no cenário nacional? Pois não, 1 minuto e meio, candidato. Muito obrigado por essa pergunta. O IDH é importante. O município de Mato Grosso que tem o pior IDH é Campinópolis. Nós temos que mudar isso. Temos que acabar com as assimetrias, as desigualdades entre os municípios. Lucas de Rio Verde é o 14º município do Brasil em índice de desenvolvimento humano. Isso significa qualidade de vida, mas para isso nós não podemos esquecer nenhum município. Aqueles municípios que têm a maior produção no nosso estado, que são 45, têm o IDH maior, mas nós não podemos pensar só nesses. Nós temos que nos recordar de Nortelândia, Denise, Arenápolis, General Carneiro, Tesouro. Nós temos, assim, que superar as assimetrias, as desigualdades entre esses municípios. Não deixaremos nenhum mato-grossense para trás, nenhum município para trás. Para isso, a Secretaria de Cidade precisa trabalhar em parceria com uma Secretaria de Desenvolvimento Regional que possa fortalecer os municípios, dando qualidade de vida. E o Estado tem que cooperar, por exemplo, não atrasando o repasse da saúde, como a atual administração vem fazendo, cooperando com os municípios com a educação, porque o cidadão não quer saber, quando ele tem um filho, se a escola é estadual ou municipal, ele quer que o seu filho aprenda. Nós traremos os programas de Lucas de Rio Verde, aliás, que é administrada pelo PDT, para o estado de Mato Grosso. Poderia citar 2. Anjos da Escola. Este projeto é muito importante. Também saúde na escola, para que tenhamos um maior índice de desenvolvimento humano. Obrigada, candidato. 1 minuto para sua réplica. Nós temos 63 municípios no estado de Mato Grosso que estão exauridos. Nós precisamos que a Secretaria de Desenvolvimento Regional urgentemente pense como fazer para alavancar esses municípios. Nós devemos dividir as riquezas do nosso estado. É por isso que o meu governo vai investir muito na geração de emprego e renda. Nós precisamos que esses municípios tenham uma sobrevida. Eles estão, a cada dia que passa, a população sem um alento, elas estão desmotivadas e acabam vindo para a capital e, numa grande maioria, ficando na periferia com muitos problemas sociais por falta de infraestrutura básica. Nós precisamos e vamos cuidar do seu município. Eu vou ser uma governadora municipalista e vou ser parceira dos prefeitos. Nós precisamos juntos cuidar deste Mato Grosso, que todos esses municípios fazem essa grande diferença para sermos um estado continental que somos, mas riqueza concentrada em poucos municípios. Obrigada, candidata. 1 minuto, candidata. Para criar emprego e renda, nós precisamos resolver alguns gargalos, algumas dificuldades do nosso estado. Dentre eles, a questão tributária, para que outras indústrias possam se instalar aqui no nosso estado. Por exemplo, a região de Nortelândia, Arenápolis, Denise, esta região pode se transformar num grande polo têxtil. Mato Grosso produz 55% do algodão nacional e aqui nós não temos poucas tecelagens e poucas confecções. Precisamos transformar a região oeste do estado de Mato Grosso, Cáceres, Comodoro, num grande polo de desenvolvimento, através da indústria do couro, através da bacia leiteira. Mato Grosso produz só 2,6% do leite nacional. Isto é muito pouco diante do gado bovino que nós temos da quantidade. Para isso, para que possamos melhorar o índice de desenvolvimento humano daquele município, precisamos dar emprego. Agora, dar emprego não é só no papel. Dar emprego significa criar indústrias, fazer com que aquela região possa se desenvolver com educação de qualidade e saúde que traga dignidade. Obrigada, candidato. Quem pergunta agora é o candidato José Roberto, do PSOL. Para quem vai a sua pergunta? Candidato Lúcio Cabral. Pois não, só tem 30 segundos. Mato Grosso necessita urgentemente verticalizar sua economia. O incentivo fiscal é um mecanismo para essa verticalização. Porém, o governo do estado não faz o devido acompanhamento dos incentivos fiscais e da contrapartida das empresas. Quais são suas propostas para resolver esse problema? 1 minuto e 30, candidato. Bom, obrigado pela pergunta, candidato. Essa é uma política que nós precisamos mudar. Primeiro, nós vamos cobrar dos bilionários devedores de impostos ao Estado os impostos que eles devem. Segundo, setores da economia ou empreendimentos específicos que já estejam consolidados
não precisam mais de incentivo fiscal. É 1,3 bilhões de reais ano destinados aos incentivos. Esse instrumento de política econômica será utilizado em nosso governo para duas coisas. Primeiro, para apoiar os pequenos empreendimentos, o pequeno empreendimento na agricultura familiar, porque nós precisamos organizar cadeias produtivas na agricultura familiar para incorporar o desenvolvimento econômico às mais de 140 mil famílias que estão em pequenas propriedades no campo. Piscicultura, fruticultura, avicultura, suinocultura, criação de gado de leite, numa perspectiva de industrialização, de associativismo e de cooperativismo entre elas. É apoiar os pequenos, para os pequenos poderem usufruir desses incentivos. Segundo, atrair novos investimentos industriais para áreas, para regiões e para municípios de economia exaurida. E aí Mato Grosso, por ter uma grande produção agrícola em várias áreas, tem potencial para o desenvolvimento da indústria. A indústria têxtil a partir da produção do algodão, a indústria de calçados a partir do couro do gado leiteiro, a indústria de processamento dos alimentos que é produzida, a indústria moveleira, todos os setores precisam ser atraídos. Desculpe, candidato. Pois não, o candidato só tem 1 minuto para réplica. Entendemos que a política econômica do Estado não dá para continuar da forma como vem sendo feita, priorizando apenas um setor, que é o setor de agronegócio de exportação. Nós temos que diversificar, sim, a nossa economia. Não podemos ficar refém a um setor, porque, principalmente nesse setor do chamado produto de commodity, onde você fica muito dependente tanto do mercado internacional como das questões climáticas. E havendo um colapso nesse setor, toda a economia do Estado está comprometida. Nós temos que fazer essa verticalização, nós temos que rever essas políticas de incentivos fiscais que vêm sendo concedidas aqui no Estado, onde você não faz aferição da contrapartida das empresas que recebem esse incentivo. Temos que ter um maior critério. Nós temos que respeitar ali os recursos do contribuinte e fazer esse balanceamento entre a contrapartida dessas empresas e dos incentivos concedidos. Obrigada, candidato. 1 minuto para a tréplica. Bom, além de dar aos pequenos as mesmas oportunidades que os grandes têm, a grande tarefa do próximo governador, que eu assumo de compromisso, é produzir a diversificação da nossa economia, industrializar a nossa produção agrícola para nós podermos gerar mais empregos, mais oportunidades para os nossos filhos, para nós corrigirmos as desigualdades entre as regiões e entre os municípios e para nós gerarmos mais receita, para que o Estado possa realizar os investimentos da prioridade máxima que teremos, que será a saúde, que será a educação pública, que será a segurança, que será a habitação e o saneamento no nosso Estado. Apostar na indústria e no potencial que o turismo tem. Mato Grosso tem um patrimônio histórico, artístico, cultural fundamental, um patrimônio natural que precisa ser explorado de forma saudável na indústria do turismo por meio desses instrumentos de política econômica e tributária dos quais o Estado dispõe. Obrigada, candidato. Agora quem pergunta é o candidato Pedro Taques. Para quem vai a sua pergunta? Eu pergunto para a senhora Janete Riva. Pois não, só tem 30 segundos. Muito obrigado. Mato Grosso hoje tem 260 mil analfabetos acima de 15 anos, quase 8% da nossa população. Temos a segunda pior escola pública de acordo com o IDEB. Só estamos ganhando de Alagoas. 60% dos professores são contratados sem estabilidade. O que o programa de governo da senhora fará para resolver esta questão? Sem falar do apagão de mão de obra. Pois não, 1 minuto e 30, candidata. Muitos se preocupam com escolas atrativas. Eu me preocupo com o ensino atrativo. Nós precisamos fazer com que os nossos jovens sintam prazer em ir para a escola. Temos 740 escolas, aproximadamente 500 mil alunos. Em cada escola implantarei laboratório de informática, vou implantar uma lousa digital. É preciso que essa tecnologia seja presente no dia a dia para ser a escola um caminho bem-vindo. A primeira missão do meu secretário de Educação será discutir a metodologia implantada hoje, que é o ensino ciclado. Na Grande Cuiabá, nos polos regionais, será uma discussão com técnicos, professores, com os pais, para ver qual é o destino que nós daremos para isso. Eu também vou criar a meritocracia, aonde nas escolas concorrem com ela mesmo e teremos a prova Mato Grosso.
A cada pontuação a mais nessa prova, a escola receberá um prêmio. O prêmio será da merendeira até a direção, porque isso nós vamos fazer com que os profissionais se empenhem e se concentrem na melhoria da qualidade do ensino. É possível a gente fazer essas mudanças e também teremos que ter atividades extracurriculares para os nossos alunos. Não daremos conta, pelo orçamento do Estado hoje, fazer um ensino integral, porque nós não temos hoje capacidade para todos os alunos. Então nós vamos fazer atividades extracurriculares, cultura, esporte, para que a gente possa ocupar o nosso jovem e deixá-los ele sempre protegidos. Obrigada, candidato. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Muito obrigado. Se faz escola a partir de professor. Eu sou filho de uma professora primária. Eu sou professor. Por isso, nós precisamos valorizar o professor. Eu quero dizer a você, professor, nós manteremos todos os acordos salariais que foram feitos pela atual administração. Aliás, eu sou oposição à atual administração. Eu não concordo com a administração do Silval Barbosa. Nós manteremos todos os acordos. Você, professor contratado, nós faremos concurso para que você tenha estabilidade, que é uma garantia constitucional. Nós precisamos fazer com que as escolas sejam não só atrativas do ponto de vista tecnológico, precisamos que a escola seja um novo espaço de saber, para que ela possa ser um espaço dentro daquela comunidade, evitando, por exemplo, a prática de crimes naquele bairro. A escola, nós vamos implantar o Anjos na Escola, para identificar, um programa, identificar crianças com déficit de aprendizado. E também vamos implantar saúde na escola, uma saúde preventiva dentro da escola. Obrigada, candidato. Tréplica de 1 minuto, candidato. Também levarei a Unemat em todos os polos regionais. E em todo município terá um curso da Unemat. Nós precisamos que a nossa população tenha acesso à educação. Ela, na grande maioria, ela sente essa ausência do Estado e eu estou garantindo, eu vou levar a Unemat próximo de você. E é assim que a gente vai fazer uma grande revolução nesse Estado. Só é possível se você investir em educação, investir em educação e investir em educação. É por isso que eu quero ser a governadora da grande transformação social, a começar pela educação, a cuidar da segurança, a cuidar da família mato-grossense. É possível fazer, eu sei como fazer. A equipe técnica está trabalhando muito em cima e a gente vai conseguir juntos fazer. Preciso do seu voto neste momento para que a gente possa, juntos, reconstruir esse imenso Mato Grosso. Juntos vamos fazer a diferença, vamos marcar a história nesse estado. Obrigada, candidata. E você acompanha o debate entre os candidatos ao governo de Mato Grosso. Momento para você, eleitor, conferir o que está sendo planejado para o estado nos próximos 4 anos. Seguiremos agora, mais uma vez, com as perguntas de temas determinados, onde os assuntos são sorteados. Vamos ver, então, o próximo assunto, que é sistema penitenciário. De acordo com o nosso sorteio, quem pergunta agora é o candidato Pedro Tax. Para quem vai a pergunta do senhor? Vai para o candidato do PSOL, pois José não, Roberto. O senhor tem 30 segundos. Muito obrigado. O sistema penitenciário no estado de Mato Grosso tem déficit de vagas. Nós precisamos resolver isso. Mas não só criando penitenciárias. Precisamos investir nos agentes penitenciários, agentes prisionais. Precisamos fazer com que o semiaberto efetivamente funcione. Precisamos do sistema aberto através das tornozeleiras. E precisamos fazer com que o reeducando possa não ser reincidente. Quais são o programa do senhor, o que diz sobre isso? Obrigada. 1 minuto e 30, candidato. Sistema penitenciário aqui no nosso estado, ele é lastimável. Nós temos aí verdadeiros amontoados onde colocamos os nossos presos, em condições insalubres. Os trabalhadores, os agentes que convivem ali, convivem numa insegurança muito grande, porque você tem uma verdadeira panela de pressão. Temos que modernizar. É falta de investimento. É um sistema crônico que vem se arrastando desde muito tempo. E para a gente resolver esse problema ali, só exige o quê? Tem que ter um forte empenho de políticas públicas para o setor. Nós temos que fazer, sim, investimento, temos na construção de novos presídios, nós temos que alocar recursos para que na construção, aumentando ali, duplicando a quantidade de vagas existentes no sistema e melhorando ali a questão também de saúde, a forma como vem sendo tratado os nossos presos. E na questão
dos egressos, das pessoas que retornam, que cumprem suas penas. O Estado tem que fortalecer a questão da Fundação Nova Chance. Porque se deixar, simplesmente o detento, quando ele sai dali, as portas para ele estão fechadas. O Estado tem que participar, o Estado tem que estar à frente, ele tem que negociar com as empresas, com os empregadores, para que ofereça vaga para essas pessoas egressas do sistema, para que possamos ressocializar essas pessoas. Obrigada. A sua réplica. Nós precisamos entender que no Brasil nós temos muitos presos, 550 mil presos, no Brasil todo. Eu fui relator do novo Código Penal, nós mudamos a lógica a respeito das prisões. Para crimes leves, penas alternativas. Crimes graves, como homicídio, tráfico de drogas, prisão sim, com respeito e dignidade àquele que está preso. Precisamos fazer com que os presídios de segurança máxima do Estado de Mato Grosso funcionem. O presídio da Ferrugem, por exemplo, lá em Sinop, recentemente, de dentro do presídio, foi determinada a ordem para que 8 ônibus fossem queimados. Nós vamos resolver isso através de equipamentos. O presídio da Mata Grande precisa de mais a segurança, para que os presos lá de dentro não continuem a cometer crimes. E precisamos trazer a indústria para dentro dos presídios, para que os presos tenham a possibilidade de trabalhar e fazer a chamada remissão de pena. Escola para os jovens presos, para que eles possam sair e ter oportunidade de trabalhar. Mas preso precisa ficar preso, não fugir. Obrigado, candidato. 1 minuto para sua tréplica. A questão também que enfrentamos no nosso sistema prisional é a falta de trabalho para o nosso detento. Sabemos que a tecnologia, a questão que vem sendo implantada atualmente, a questão das tornozeleiras, onde você permite aí um maior controle dessas outras medidas de regime aberto, um dos nossos grandes problemas vem a ser o sistema no regime semiaberto, onde nós temos ali uma colônia, apenas uma colônia agrícola. E aqui dentro do Estado nós precisamos criar uma colônia industrial, não só uma, mas 2 colônias industriais, para que possamos dar o trabalho, que esses presos nesse regime semiaberto, ele possa ali cumprir as suas penas e não pode ficar ali ocioso. Eles têm o seu tempo, ele pode estar ali participando com o seu trabalho, na forma de reduzir tanto a sua pena, como também está ocupando o seu tempo e evitando a ociosidade. Obrigada, candidato. Vamos então ao sorteio de mais um tema. E o próximo tema, funcionalismo público. Quem pergunta agora é o candidato Lúdio Cabral. Para quem vai a pergunta do senhor? Para a candidata Janete Riva. Pois não, só tem 30 segundos. Bom, candidata Janete, nós sabemos que Mato Grosso hoje tem uma necessidade urgente de qualificar os cargos de comando nas secretarias, valorizando os servidores públicos de carreira. Como será a relação do seu governo com os servidores? 1 minuto e 30, candidata. Será um governo de diálogo. É preciso investir na qualificação do servidor. É preciso que nós recuperemos todas as estruturas governamentais para que o servidor também tenha prazer ao trabalhar. Porque o servidor, quando está indo num ambiente propício para o trabalho, ele recebe melhor a pessoa que está procurando. O MT Saúde, que também nós vamos, que é uma chave para o nosso servidor, vai ser gerido por ele, por um conselho gestor. Nós vamos fazer um aporte orçamentário para ele, aumentar esse aporte, mais a contribuição do servidor que está em discussão. E eu tenho certeza que o servidor, quando ele está amparado pelo governo, para quem ele é o seu patrão, o seu empregador, ele estará melhor qualificado, ele estará melhor amparado e vai atender melhor. Nós vamos também regulamentar os PCCS de todas as carreiras. É imprescindível que o governo não tenha essa insegurança de greve após greve. Quando resolve com uma, a outra categoria entra em greve. E a regularização do PCCS vai por fim essa discussão. Nós vamos, então, com o governo de muito diálogo, a gente vai conseguir fazer essas diferenças com o servidor público. E os cargos, com certeza, de uma indicação política, também terão que ser revistos com pessoas técnicas, com perfil... Desculpe, candidato, seu tempo terminou. 1 minuto para sua réplica.
Bom, Mato Grosso terá a oportunidade, se Deus quiser, de eleger pela primeira vez na história um servidor público de carreira do Estado, governador. Eu sou servidor de carreira do Estado, eu construí minha trajetória no movimento estudantil, no movimento sindical, e nós vamos ter uma relação com os servidores de respeito permanente, de mobilização e de parceria. Mesa permanente de negociação com todas as entidades que representam os servidores, jamais criminalizado, de diálogo aberto de forma permanente, um governo de portas abertas, a apostar nas tarefas que o servidor terá para nós realizarmos o nosso programa de metas. Eu entendo claramente que precisaremos de um esforço de mobilização coletiva da sociedade civil e dos servidores públicos para dar conta de cumprir as tarefas que estão propostas, e nós iremos privilegiar o servidor de carreira na ocupação dos cargos de comando do Estado, do secretariado até as gerências. Obrigada, candidato. 1 minuto para sua tréplica, candidata. Há necessidade sempre, em todo governo, de você ter, sim, indicações políticas. A gente não pode fechar os olhos para isso. Você precisa de uma pessoa que está ali para te dar esse amparo também. É óbvio que o servidor de carreira é importante, mas precisamos de juntos fazer essa dinâmica. Precisamos do técnico, precisamos do político, porque é assim que move o nosso Estado. E assim, dando essa segurança, esse cuidado com o servidor. Aliás, até hoje, quem mais defendeu o servidor público chama-se José Riva, o deputado José Riva, e é assim que nós vamos dar continuidade no enfrentamento a essas discussões, com muito diálogo. É só assim que a gente vai conseguir resolver as grandes questões que estão aqui nesse Estado em relação ao servidor. A gente precisa que o servidor que esteja aqui na capital esteja a mesma qualificação, esteja a mesma dignidade de trabalho que o servidor lá de Cuniza tenha, que esteja lá representando o governo do Estado. Obrigada, candidata. E vamos então ao sorteio de mais um tema. E o próximo tema, transportes e logística. É isso. E quem pergunta agora é o candidato José Roberto do PSOL. Para quem vai a sua pergunta, candidato? O candidato Pedro Táxi. Pois não. O senhor tem 30 segundos. Candidato, entendemos que existe uma pressão muito grande sobre as nossas rodovias. São necessários fortes investimentos no transporte ferroviário e hidroviário, bem como na interligação dos modais. Quais são suas propostas para o transporte e logística do Estado? Obrigada, candidato. 1 minuto e 30 para sua resposta. Muito obrigado por essa pergunta. Alguns entendem que transporte seja só rodovia. É muito mais do que rodovia. Transporte significa que os modais possam competir. Transporte significa viaduto não cair na cabeça das pessoas. Transporte significa trincheiras que funcionem, diferente do que ocorre aqui no Santa Rosa, aqui em Cuiabá, que aliás é uma BR. Transporte significa fazer a ferrovia chegar a Cuiabá. Nós trabalharemos firmemente para que a ferrovia que está lá em Rondonópolis chegue até Cuiabá. Trabalharemos para que a FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, saia de Campo Norte, em Goiás, chegando a Água Boa e chegando a Lucas de Rio Verde, para que possa traçar por Sinop e chegar a Santarém e também até Rondônia. Defenderemos as hidrovias, Paraguai-Paraná, do Porto de Santo Antônio das Lendas até a Foz do Rio Apa, na divisa com a Bolívia, para que os nossos produtos possam ser exportados por ali. Por exemplo, de Tangará da Serra, do Chapadão dos Parecis, pavimentaremos a MT que liga Tangará da Serra até Cáceres, passando por Porto Estrela. Pavimentaremos a rodovia que liga Tangará da Serra, passando pelo assentamento Antônio Conselheiro até Salto do Céu e até Lambari do Oeste. Nós precisamos entender que rodovia até 300 quilômetros é viável. E rodovia em Mato Grosso não significa só o transporte de ir e vir, significa educação, para que o filho do trabalhador possa chegar mais cedo à escola, saúde e segurança. Por isso, o nosso programa fala sobre estes modais. Obrigada, candidato. 1 minuto para sua réplica. A questão desses modais de transporte, a questão não tem avançado no Estado. A nossa ferrovia, ela vem sendo trabalhada política para que ela chegue aqui em Cuiabá, vem sendo protelado. É uma verdadeira guerra para que o traçado dessa ferrovia chegue aqui na capital do Estado e daqui dá o seu segmento em direção ao norte. Tem-se o projeto da ferrovia Centro-Oeste, que liga ali o estado de Goiás, a região de Lucas do Rio Verde. Nós temos que implementar política
dialogar com os setores ali, no setor a nível federal, para que possamos efetivamente implantar que essas ferrovias cheguem aqui no nosso estado. Só assim nós resolveremos o problema. Há uma grande resistência, parece que há uma grande resistência ali no sistema rodoviário. Se tem se pressionado enormemente o setor, vê que morrem muitas pessoas. Candidato, desculpe, seu tempo terminou. 1 minuto para a sua tréplica, candidato. Muito obrigado por isso. VLT em Cuiabá, também é transporte. VLT 1.477 bilhões de reais, 22 quilômetros. Nós terminaremos a obra do VLT, mas aquele que roubou o dinheiro público, este vai ser responsabilizado. Por exemplo, comprar os vagões estão parados lá perto do aeroporto, 500 milhões, já com defasagem tecnológica, para que nós possamos trazer o trem de Rondonópolis até Cuiabá, 1 bilhão e 100 milhões de reais. Precisamos combater também a corrupção das prioridades. Na rodovia, faremos parcerias público-privadas, a chamada PPP Caipira, para que o setor privado, a iniciativa privada, possa colaborar neste momento importante do nosso estado. E vamos resolver a questão das rodovias no Vale do Araguaia. Você aí do Vale do Araguaia, MT-100, MT-110, nós terminaremos o MT integrado e faremos que os modais possam competir. Rodovia significa saúde, para que a ambulância possa chegar. Obrigada, candidato. E encerramos agora a rodada de perguntas com temas determinados. E o último assunto é cultura. Quem pergunta agora é a candidata Janete Riva. Para quem vai a sua pergunta, candidata? Para o candidato José Roberto. Pois não, a senhora tem 30 segundos. No meu governo, eu vou criar a Fundação Estadual de Cultura, com orçamento próprio, para que possa fomentar a cultura, respeitando a diversidade do nosso estado. Quais são os seus projetos para a cultura nesse estado? 1 minuto e meio, candidata. Em cultura, entendemos que o que se investe são muito pouco. Nós temos uma PEC, chamada PEC 150, onde se prevê que se aumente os investimentos em cultura, pois isso não se aplica quase nada. E sabemos que cultura ele é um sistema muito importante para que possamos fazer a integração da nossa população, das nossas regiões através da cultura, onde determinadas regiões não possam se sentir isoladas. Nós temos que fazer essa interligação, essa interação entre as pessoas, só assim teremos uma sociedade forte. E também na questão cultura como forma também de investimento. Temos que fazer esses investimentos no setor de cultura, onde os artistas, essas pessoas que vivem de cultura, eles possam ali desenvolver suas atividades e prover o seu próprio sustento, que entendemos que é muito importante. Então temos que avançar sim. Um dos problemas de cultura no estado é falta de investimento. Temos que articular políticas para que aprovamos essa questão, essa PEC que tem aí, que prevê esse aumento para no mínimo 1,5%, para que possamos atender um segmento tão importante que é a cultura do nosso estado. Como já falamos aqui, é uma forma da gente integrar as nossas populações e buscando a sua união. Obrigada, candidato. 1 minuto para a sua réplica, candidata. Vou aprovar com a máxima urgência o Plano Estadual de Cultura, que está até hoje na Casa Civil, que desde que eu estava secretária enviei para lá, falta uma vontade política. A cultura, a ausência dela, ela traz um fator fundamental para uma geração dispersa. Nós precisamos que as nossas gerações tenham referências e nós vamos usar a face da arquitetura que educa e a violência que simboliza para que nós possamos focar e aumentar o orçamento da pasta. Isso é imprescindível para a promoção da nossa identidade. Teremos mais festivais de cinema, mais feiras literárias, teremos mais festivais de dança, teremos mais artes visuais. É assim que a gente precisa, um Estado que reconheça as suas diversidades, porque a cultura hoje, o Araguaia não reconhece o Sul não reconhece o Norte, nós precisamos integrar a cultura no nosso Estado. Candidata, seu tempo terminou. 1 minuto para sua tréplica, candidata. Questão cultural também, dos problemas que tem, é o chamado Conselho, o Conselho de Cultura. No Conselho de Cultura nós temos que fortalecer
a questão da participação da classe artística no Conselho. Nós temos que ampliar essa participação, porque muitas vezes os artistas, as pessoas sabem, que trabalham no seu setor, eles são entendedores profundos ali da questão cultural, eles sabem qual que é o melhor caminho para nós trilhar nessa questão cultural. Então nós temos que ampliar a participação da classe dos artistas no Conselho de Cultura. E também temos aqui a questão de um plano, nós temos que ter um plano estadual de cultura. Verificamos que para fazer essa integração com as demais regiões, nós temos que traçar um plano, temos que fortalecer, fazer aqui um plano estadual de cultura para que possamos buscar essa interação. Muito obrigada, candidato. E concluímos então os blocos com as perguntas de temas livres e determinados. Em instantes, voltamos com os candidatos fazendo as considerações finais. Globo Eleições 2014.